nos últimos anos, você se enveredou pela teoria do apego, né? E que tem tudo a ver com a forma da gente se relacionar, né? A forma como nós fomos criados pelos nossos pais ou cuidadores, né? Não necessariamente a gente é criado pelo pai ou pela mãe, pode ser pela avó, pelo tio, né? Mas a forma como nós fomos criados tem tudo a ver com a forma como nós nos relacionamos. Então, para a gente se situar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as formas de apego, que no caso seriam quatro, né? O seguro, o ansioso ambivalente, o ansioso evitativo e o ansioso desorganizado. Vamos começar pelo o que todo mundo quer, pelo seguro, né? A forma de apego segura. Eu penso que é importante falar que quando nós trazemos formas de apego, apego está diretamente ligado a vínculo. Vínculo sou eu e o outro, a forma com que a gente se relaciona. A figura mais importante de relacionamento e de apego para um bebê é a figura da mãe. Aí você vai falar assim, Cláudia, mas e quando são dois pais? Quando se perde a mãe? Tem a figura substitutiva que vai fazer esse papel de mãe. Tá? Ela vai fazer a função de mãe. Quem acalma esse bebê, quem zela por esse bebê, quem atende às necessidades deste bebê é essa figura materna ou alguém que está fazendo essa função. Só que a forma de atender às necessidades desse bebê vai depender da forma com que aquela pessoa que está naquela função é. Se ela é uma pessoa tranquila e segura, se ela é uma pessoa desorganizada, se ela é uma pessoa que não tem muita paciência, se ela é uma pessoa que ora quer muito e ora não quer. Então, o jeito que ela lida com os afetos, nos relacionamentos, ela vai passar isso para o bebê dela, né? Porque ela vai se relacionar desta forma com esse bebê. Por que eu estou falando bebê e nós estamos falando de formas de amar na vida adulta? Tá? Porque aquilo é uma linha, como se fosse uma linha de desenvolvimento. Aquilo que você recebe aqui no início da tua vida, na primeira infância, que são os anos mais importantes na formação da tua personalidade, na adolescência vai se estender para a vida adulta. Então, se você vai se tornando uma pessoa segura ou insegura, segura ou ansiosa, vai depender dessa forma de apego. O apego seguro são figuras maternas, paternas, cuidadores, que são coerentes. O que é coerente? Eles conseguem passar segurança, pertencimento, presença para esse bebê. Então, esse bebê sabe que ele pode contar, essa criança sabe que ele pode contar com o adulto. Uai, mas não são todos os pais que você pode contar? O bebê que se sente seguro, a mãe que tem e vivencia um apego seguro, ela resolve as questões do bebê de uma forma segura. Segurança aqui eu estou trazendo como se fosse sinônimo de presença, de calma, de segurança. Então, assim, esse bebê caiu, essa mãe não vai se apavorar. Essa criança brigou na escola, essa mãe vai poder acolher, acalmar, sem se desorganizar e deixar essa criança agitada, entendendo que ela está em perigo e só foi uma briguinha na escola ou tirou uma nota ruim na escola. Faz sentido o que eu estou te dizendo? Isso faz sentido. Ela passa então, a segurança para o bebê, né? A segurança dela, ela vai transmitir. Exatamente, pela relação. Agora, ela só vai passar essa segurança se ela tiver essa segurança ou se ela começar a prestar atenção e for construindo essa segurança. Tá? Então, algumas pacientes chegam no consultório com filhos bebês, crianças, e dizendo assim para mim, eu preciso ficar melhor para poder passar o melhor para o meu filho, porque eu me desorganizo, eu sou muito ansiosa, eu fico muito irritada e eu não quero passar isso para ele. Então, pode ser que você não tenha
internamente, mas você tem recursos para poder construir isso no processo terapêutico. Ah, É o que você se fala, né? É uma autorregulagem, no momento a mãe se autorregula e passa isso para o bebê, para ela se é que acalmar. assim, não é tão simples, tá? Para essa. É que eu falei de uma coisa, você está falando de outra. Para essa mãe ficar tranquila, ela tem que ter a capacidade de se autorregular. Nós podemos falar disso depois, porque senão a gente mistura os temas. Mas assim, o que é se autorregular? Eu me acalmo. Então, por exemplo, a partir do momento que essas pessoas estão ouvindo o que nós estamos falando e vão começar a se observar. Nossa, eu tô com meu bebê aqui, eu tô super agitada. Então tá. Então eu vou me acalmar do jeito que a Cláudia falou. Vou entregar meu bebê pro pai que tá mais calmo. Vou me acalmar e vou voltar a pegar meu bebê quando eu estiver calma. Isso é se autorregular. Eu começo. Eu não sei por que. Você tá vendo? Eu tô vendo. É Eu Réveillon? não, eu não sei o que está acontecendo Eu acho nesse que você Instagram, que às vezes deve ter ele falado algo importante. E É, aí o algoritmo entende que é para fixar. pois é. Então, assim, essa mãe, ela pode não ser segura. A partir do momento que ela está tendo essa informação, ela começa a refletir e aí ela percebe que ela está desorganizando o bebê, ela começa a criar recursos para ela ficar mais segura. Ou ela começa a assistir alguns vídeos, ou ela vai para terapia, ou ela começa a fazer meditação, e aí ela começa a tentar ficar um pouco mais organizada para ser coerente e ajudar nessa construção da identidade segura desse filho, para que ele se torne uma criança segura, um adolescente seguro, um adulto seguro. O ansioso ambivalente, qual é a característica? São pais ambivalentes. O que é o ambivalente? Eu mordo e eu assopro. Eu dou e eu tiro. Sem que eles se deem conta, os pais. Ou às vezes os pais acham que é engraçado, às vezes os pais acham que é assim que se educa. Só que isso gera uma insegurança, uma ansiedade nessa criança. Porque ela nunca sabe quando ela vai receber. É comum pais irritadiços, por exemplo, que estão de bom humor, então o filho pede uma coisa, ou o filho tira uma nota ruim na escola, ou o filho se suja numa festa, e o pai tá tranquilo, tá de boa, e fala: não, filho, tá tudo bem. Esse filho se acalma. Porém, num outro dia, com um evento similar, esse pai tá nervoso e esse pai tá irritado. O que esse pai que tá nervoso e irritado faz? O pai ou a mãe? Ele fica muito bravo, ele pune. A criança começa a ficar com aquele registro assim: uai, mas quando pode e quando não pode? É a Uai, mesma mas coisa. por quê? O evento é o mesmo, só que a atitude do adulto, ora é uma, ora é outra. Agora, imagina isso acontecer constantemente durante o desenvolvimento dessa criança. Então, ela vai para a vida se sentindo dessa forma. Então, ela não sabe peneirar o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve na vida. Então, ela encontra alguém na relação amorosa que é super gentil, super bacana e de repente fica grosso. Ah, aí ela fala assim: uai, parece que eu conheço esse jeito de ser. Tá tudo bem. Papai e mamãe sempre fizeram isso. Né? E aí ela reconhece naquela relação que aquela é uma forma de amar. Então, este é o perfil ansioso ambivalente. O perfil, a forma, o tipo do ansioso evitativo. Mesma coisa, vamos voltar lá no desenvolvimento. São crianças que solicitam, precisam desses pais, só que os pais não entregam. Então, são pais que falam assim, tá aqui com o celular, fala assim: aham, tá bom. Ah, tá, pode ir. Ah, entendi, mas não está, tá? E essa criança, ela sente, ela capta
que esse adulto não está. Só que quando ela sente que ela... Porque o ambivalente está, de vez em quando ele está, tá? De forma adequada ou inadequada, de forma segura ou insegura, mas o ambivalente está. O seguro sempre está. O evitativo, ele não passa a conexão. A hora que ele não passa a conexão, essa criança começa a entender assim, eu tenho que me virar sozinha. Eu não posso contar, né? Não posso contar com ninguém. Eu não preciso de ninguém. Ela vai se desenvolvendo e a hora que ela se relaciona amorosamente, ela passa esse jeito de ser. E ela realmente se sente daquele jeito. E ela realmente acredita naquilo. Que é assim, eu não preciso de ninguém. Não me toca. São pessoas que se casam, se relacionam, têm filhos, têm bons empregos, são relativamente seguras, mas têm uma distância afetiva do outro. Tá? Por quê? Porque ela entende que ela precisa evitar qualquer possibilidade de sentir, porque senão ela vai sofrer. E de precisar do outro, né? E aí, o que, na verdade, ela afasta de uma tal forma que ela passa a informação, ela passa a mensagem de que ela não precisa do outro. Tá? Ela pode até fazer pelo outro, mas ela não fica em dívida com o outro. Entendeu? Porque se eu fico em dívida, eu vou sentir. Se eu deixo alguém chegar e eu começo a gostar e esse alguém vai embora, eu vou sofrer. Então, eu me armo. Esse é o perfil evitativo. E o desorganizado, né? E o desorganizado. O desorganizado, eu entendo que é o perfil mais complexo, porque, assim, são pessoas que têm apegos muito... Crianças têm apegos muito desregulados, no sentido de que os pais não estão nunca, entende? Então, assim, é como se esse pai e essa mãe olhassem para essa criança e atravessassem essa criança. Que seja porque apresentam transtornos mentais graves, que sejam porque são medicados com medicações muito, muito fortes e dormem muito e não conseguem se conectar e prestar atenção no que essa criança está precisando. E o precisando, gente, não é o leite com chocolate que você pega o leite e fala, toma, e vira, que nem um zumbi. O precisando é fazer o leitinho que o teu filho gosta, vir aqui e dar um beijinho e olhar no olho do teu filho. Porque aí o teu filho sabe que você tá ali. Ele é estar presente. Como? É estar presente, né? É estar não só presente. fisicamente, é estar presente mentalmente com o bebê, com a criança, né? Nas teorias de trauma hoje, e na psicologia no geral, quando se fala em estar presente, não se está falando do estar presente fisicamente. É igual a figura de um terapeuta. A figura de um terapeuta, ela tem que estar presente, genuinamente interessada no que o paciente está falando. Porque senão o paciente sabe e percebe que esse terapeuta não está ali. Se ele não está ali, o paciente não fica. Entende? Então, voltando lá para o desorganizado. Essa pessoa, eu dei alguns exemplos, né? De pais com transtornos mentais muito graves, ou com medicações muito severas, que dormem, que são num quadro depressivo, pais alcoolistas, pais usuários de droga, porque eles não estão ali. De forma nenhuma eles estão ali. Então, esse filho, ele vai crescer muito bagunçado, que ele não tem nenhum momento em que alguém olhou para ele e pegou, sabe? Ele não tem nenhum desse momento. Então, são adultos que vão para a vida, eles não fazem vínculo, eles são os estranhos, sabe? Sabe aquelas pessoas que você olha e fala, nossa, como ele é estranho? Parece que ele não está aqui, sabe? Você fala com ele, ele fala, não se mantém empregos, tem dificuldade de poder manter um curso, estar num relacionamento, porque
essa pessoa ela vive mais no mundo dela, né? Então, ou ela vai apresentar um transtorno de mental grave, ou ela vai ser uma pessoa dissociada, que é um transtorno mental, que é um transtorno também, né? A dissociação. É que a dissociação ela acontece em vários graus, em vários níveis. Mas o apego desorganizado é uma pessoa que ela está inteira desorganizada internamente. Agora, tudo isso que eu estou falando, imagina, né? No fio condutor, você recebe isso aqui na tua primeira infância, né? Imagina isso se desdobrando e aqui na vida adulta você vai se relacionar com uma outra pessoa afetivamente. Você vai se relacionar a partir dos recursos e das características que você tem, que são meio que desenhadas, categorizadas, né? Pelas formas de apego. De tudo que você falou, acho que você já respondeu a minha pergunta, mas só para sintetizar, qual que é a relação entre as formas de relacionar com a teoria do apego? É que era uma pergunta que eu já tinha feito, né? E diante de tudo que você falou, eu acho que ficou bem claro que as formas da gente se relacionar têm tudo a ver, né? Eu particularmente já ia me encaixando em algumas dessas teorias aí, né? E aí, dá para você sintetizar qual que é a relação entre as formas de relacionar com a teoria de apego? Só para a gente fazer uma copilar aí. Se eu, bebê, criança, 3, 4 anos, 5, 6 anos, 7, 8 anos, recebi uma forma de amar que seja ambivalente, segura, que seja evitativa, desorganizada. Eu aprendo a amar daquele jeito. Então, que seja com o meu amiguinho na escola, que seja com a professora na escola, que seja em casa, que seja com o meu irmãozinho, eu vou me relacionar daquele jeito. Essas características vão aparecer. Tá? Então, vamos imaginar que eu sou uma criança mais difícil. Eu não gosto que ninguém chegue perto de mim. É uma característica de um apego evitativo, que está sendo construído. Então, mães e pais que estão ouvindo, isso está sendo construído. Então, se eu tenho filhos, eu começo a prestar atenção na forma com que eu me relaciono para oferecer mais coerência, presença e segurança para essa criança. Tá? Agora, quem está aqui é adulto, que está nos ouvindo, que está aqui interessado nessa coisa de, mas os meus relacionamentos não deu certo, que forma de amar é essa? Aquilo que você recebeu na tua infância, e aí vocês vão poder, do mesmo jeito que a Flávia está falando, nossa, eu estou me lembrando de várias coisas, vocês estão aqui, vocês também estão lembrando de várias coisas. Então, isso que a Cláudia está falando faz sentido. Nossa, isso vai se desdobrando, e hora eu penso uma coisa, hora eu penso outra coisa. Nossa, as pessoas falam que eu sou estranha. Mais de um relacionamento falou que às vezes parece que eu não estou aqui, parece que eu estou longe. Então tá tendo um retorno na relação, ó, eu e o outro. E toda relação ela é complementar. O que é o complementar? Eu só vou me interessar por pessoas que vai ter um encaixe. Tá? Então, se eu Não estou te ouvindo. Agora sim. Agora sim. alguém me ligou, perdão. Venho de uma relação e aí fugiu a voz. Não, é que alguém estava me ligando. Se eu venho de uma relação ambivalente, em que eu recebo e me tiram, que falam, tudo bem, você pode, sei lá, você pode ir na casa da tua amiguinha. E a hora que você chega, a tua mãe está muito brava, ou hoje você pode ir na casa da amiguinha A. Daqui 2 dias você pede, 2 horas da tarde, você já fez toda a tua tarefinha, você quer ir na casa da amiguinha A. Tua mãe está irritada e ela fala que você não pode ir na casa da amiguinha A. Então, a hora que você vai se relacionando, você vai buscar, você vai se sentir atraído
por alguém que mostra esse tipo de funcionamento. Por quê? Porque se essa pessoa for coerente e te tratar bem, geralmente as pessoas falam assim: ah, ele é muito meloso. Ai, não, eu gosto de emoção. Ah, esse negócio de saber que ele vai me ligar. Ah, não, e não Tá gosto. Gente, ali, como pode contar, né? assim? Tem alguma coisa estranha. Você se sente desconfortável de ter alguém que gosta de você, que te elogia, que tem troca, que tem uma relação sexual bacana. Então, assim, se você acha isso estranho, é porque você não recebeu isso aqui. Entende? Então, o seu desenho de formas de se relacionar, ele vai se desenhando com a tua forma de apego. Faz sentido? Respondi a pergunta? Respondeu. Então, por exemplo, o evitativo, né? Eu não pude contar com ninguém, beleza? Então, não pude contar com ninguém, papai e mamãe. Eu me tornei adulta muito cedo na relação. Mamãe vivia, sei lá, acordava tarde, nunca fez um bolo em casa, então brigava com meu pai, estava sempre atrasada. Então, eu fui assumindo essas funções e fui assumindo essa função de adulta na casa, por exemplo. Então, tá. Então, aí eu cresço, vou para cá. Claro que na relação complementar, eu só vou me sentir atraída por alguém que precisa de mim. Se for um adulto que fala assim, não, olha, eu cuido de você, eu cuido de mim, você cuida de você e a gente fica junto, a pessoa vai falar, uai, mas qual que é a minha importância? A pessoa não precisa de mim? Por quê? Porque na vida dela, ela precisou de alguém, ela precisou ser aquela pessoa que resolvia as coisas. Então, as relações, elas vão se repetindo. E é muito comum, tá? Repetição de padrão de relação. Que seja separação, traição, alcoolismo, gravidez indesejada, abortos, adoção. Então, as relações, elas vão se repetindo. Os padrões. Por quê? Porque foi a forma que você aprendeu. Para cortar esse aí, vamos todo mundo para terapia. É que é assim, ó, eu acho que a gente não tem que pensar em cortar, em mudar, em ser outra pessoa, porque isso é impossível. Mas eu penso que a partir do momento que você começa a entender o que acontece com você e se perceber, você começa a falar: opa, vou ou fico? Opa, o que está acontecendo? Ou olha lá eu de novo fazendo a mesma coisa, né? Então, uma paciente essa semana voltou, ela tinha parado de terapia fazia mais ou menos um ano e tá namorando. Aí ela falou assim: eu tô com medo. Tem algumas coisas muito parecidas com os anteriores e tem coisas diferentes, mas eu estou com medo. Falei, ótimo. Se você está com medo, é o semáforo. O semáforo interno, a gente tem que ter medo, porque a gente precisa parar no cruzamento para sinal vermelho, eventualmente o amarelo e o sinal verde. Então não é tudo pode, tudo é legal. Ai, que legal. Não, né? Ainda mais, assim, estou falando aqui de adulto para adulto. Peraí, o que está em jogo? Vamos convidar a reflexão, né? Ah, mas e a paixão? A paixão também passa por esse lugar. O que me atrai? E nem sempre é funcional. Nem sempre faz bem para quem está se relacionando. Já dizem, né? Paixão, passional, né? Agora, claro que, por exemplo, se você está numa relação que você se apaixona, tá? E são relações menos conflituosas, porque você tem a tua forma de apego, mas você já está refletindo, pô, isso faz sentido, isso não faz sentido. Eu estou me posicionando mais, a hora que eu me posiciono, o outro me escuta, vai se modificando. A relação ela vai acontecendo e ela pode vir a se transformar em amor.
Tá? Então, eu penso que é um pouco disso que as pessoas que estão nos ouvindo têm que ficar atento. Se são relações, formas de amar que me faz mais bem ou mais mal. Né? Eu tenho pessoas, por exemplo, que se separam ou estão terminando um relacionamento, ou estão num relacionamento, e falam assim, nossa, mas eu amo demais, eu não posso ficar sem. Aí eu faço a pergunta assim, ama o quê? O que você ama nessa pessoa? Aí a pessoa fala assim, como assim? Aí, o que é bom? Ver, né? O que é bom? E aí começa a falar coisas que são que diz respeito a como a relação funciona. O lugar que você ocupa na relação. Aí eu me sinto importante, aí eu cuido dele, aí ele precisa de mim. Mas e o que você sente? Porque as formas de apego, ela também te coloca num lugar. Num lugar de eu mereço, eu posso, e de um lugar de que ninguém me vê, de um lugar de ninguém cuida de mim, de um lugar eu não posso precisar de ninguém, entende? Então, eu vou me relacionar amorosamente dessa forma. Eu andei fazendo uma pesquisa, em 2022, 970 mil casamentos foram feitos, registrados. A gente não está nem falando de união estável, que mora junto e não, ninguém sabe, não é público, né? Público que eu digo através de documentos legais. 970 mil casamentos. No mesmo ano, né, foram registrados 420 mil divórcios. A gente está falando de um divórcio para cada 2 casamentos. Né? Eu sei que a gente está no mundo contemporâneo, a gente não pode engessar um tipo de relação, um formato único para ter uma relação saudável. Mas a pergunta que não quer se calar, né? O que está acontecendo, né? Por que as relações elas estão tão frágeis? As pessoas elas não suportam mais as frustrações. Parece que na época da geração passada, dos nossos pais, nós temos uns casamentos mais longos. Hoje não. Hoje as pessoas se casam com uma facilidade e descasam, se separam rapidamente, né? O que está acontecendo? Por que essas relações estão tão frágeis hoje? Eu acho que a gente pode pensar por vários aspectos. Né? Tem uma coisa positiva, que as pessoas já não toleram como elas toleravam. Então, elas se dão a oportunidade, tanto homens como mulheres, de reescrever a sua história. Tá? Seja sem filhos, com bebês. Às vezes tem casais que se separam, acabaram de ter bebês. Tem casais que se separam ainda grávidos. Tá? Então, tem esse jeito de funcionar que ele é mais atualizado, tipo 15 anos, 10 anos, de lá para cá. Porém, que eu acho isso ótimo. Você poder estar mais maduro e falar, gente, isso não faz sentido para mim. Eu não vou ficar batendo em pedra para furar. Né? Então, e isso são casais que vão se separando e tem todo um sofrimento. Porém, existe uma outra característica, um outro fenômeno que tem acontecido da baixa tolerância, da baixa frustração, de você criar um mundo aqui e querer que esse mundo aconteça aqui e quando não acontece, e não vai acontecer, porque um dos grandes desafios é você se relacionar com alguém e se relacionar com alguém. Eu tenho um amigo que ele fala assim, que o casamento, ele é um ato mais antissociométrico do mundo. Por quê? O que é a sociometria no psicodrama? Sociometria no psicodrama é quem eu escolho para quê. Na relação amorosa, se tem uma fantasia que você tem que escolher o parceiro ou a parceira para tudo. É impossível. É impossível. Por quê? Porque você vai ter afinidade em algumas coisas e não afinidade em outras. Então, tem toda uma fantasia de
andar em bloquinho, assim, sabe? É tudo junto, tem que fazer tudo que eu quero, tem que ser do jeito que eu quero. Mas, Cláudia, isso não existia lá atrás? Existia. Mas se tinha tolerância de aguentar. Eu casei, eu vou ficar. Ah, eu sou mãe, eu vou ficar. Hoje não. Hoje, quando acontece a mesma coisa que acontecia lá atrás, eu não vou ficar. Eu não quero mais. Eu não aguento mais. Eu não preciso passar por isso. Então, esta é a leitura que eu tenho feito do fim dos relacionamentos. Uma outra coisa também, eu costumo brincar, né, que mulher quando decide casar, ela faz tudo para casar. Então, se ela namora a pessoa, faz 15 anos, tô exagerando, mas assim, namoram há 6 anos e brigam muito, tá? Ou não tem uma relação sexual bacana, ou vivem tendo discussões financeiras e vão casar. Qual a chance dessa relação se manter boa? Não vai ter. Assim como hoje, os casais têm se encontrado e ficado junto 2, 3 meses, são dois adultos que têm casas, eu tenho minha casa, você tem a tua, eles já vão morar junto. Por quê? Porque o casamento, a relação, também é uma sociedade. Então tá, vamos economizar despesa, a gente gosta de ficar junto. Então, não tiveram tempo de se conhecer. Isso pode ser um fator que faz com que logo se separe. Tá? Se a gente considerar que essas pessoas não se conectam, não se importam, são pessoas que vivem mais no mundo delas, tá? Não tem vínculo. Então também vai se separar. Você está escutando um miado aí? Tô. Pois é, a minha gata que ficou aqui dentro. Só um minutinho. Então, não sei se quem está nos ouvindo quer fazer alguma pergunta, né? Mas, assim, tudo é muito dinâmico. Então, essa pergunta que você fez, a gente não pode pensar nela de uma maneira estática. A gente tem que pensar nela na dinâmica de como as relações têm se desenhado. Então, esse número de divórcios, será que, se a gente pesquisar o número de pessoas que saem dos empregos, se a gente pesquisar o número de pessoas que querem iniciar o trabalho e já ter sucesso, será que também não vai estar parecido? Né? Porque hoje, por exemplo, por exemplo, as pessoas não conseguem esperar. As pessoas acham chato esperar. Então, qualquer construção tem que se esperar. Se você vai construir uma casa, você tem que esperar. Mesmo que você tenha todo o caixa para levantar uma casa de uma vez, você tem que esperar. Se você vai fazer um bom assado no forno, você tem que esperar. Se for no McDonald's para comer aquele filé que não é filé, é 2 segundos. Que são as relações. Né? De que, assim, eu te dou o que você quer. Beleza. Ufa, ganhei o que eu quero. Só que some, porque não construiu um vínculo. Não efetivou uma relação. Não conectou. Não sei se faz sentido isso que eu estou dizendo. É o que eu percebo na dinâmica dos pacientes no consultório. Não faz sentido, sim. E eu acho que as pessoas estão menos tolerantes à frustração, né? E que isso também tem a ver com a forma como nós estamos acelerados. Porque se a gente for pensar hoje, né, um casal, né, pai e mãe trabalham, né? Quando chegam em casa, o que acontece? Passar o dia todo longe dos filhos, né? E acaba realizando mais ou menos as vontades dos filhos, como se não pudesse frustrar, porque eles já se sentem culpados. Eu acho que tem tudo a ver, né? De hoje nós estamos sem tolerância à frustração mesmo, não sabemos mais esperar. Trocamos de relacionamento, por exemplo, tão rapidamente, né? Então, mas isto já acontecia, tá? Se você pegar da nossa geração, nós crianças, os pais trabalhavam o dia inteiro, chegavam sem paciência em casa. Só que nesta geração, esses pais,
eles tinham muito introjetado a questão do limite, a questão alguns que estão me ouvindo aqui vão lembrar. Nossa, o olhar do meu avô já falava para eu ficar quieta. O olhar do meu pai falava para eu ficar quieta. Hoje, por exemplo, as crianças têm tratado os pais adultos de uma forma desrespeitosa. E esses pais, eles têm tido receio de pôr limite. Entendeu? Então, tem crianças xingando os pais. E os pais ficam constrangidos. E assim, eu não posso chatear meu filho porque ele não vai suportar. Então, eu tenho dito para pai e mãe, e vou dizer aqui, não tenha medo de ser pai e mãe. Mesma coisa namorada, namorado, marido e mulher. Não tenha medo de se posicionar. Se você se posicionar a partir do que você está sentindo, da tua necessidade, colocando limite, de uma maneira coerente e respeitosa, você vai perceber o quanto o outro suporta. E você vai perceber, muitas vezes, que o outro suporta. Inclusive, você, mãe, para o seu filho criança, a filha e o filho suporta. Como é importante isso, né? É fundamental. É fundamental. Eu tô com uma paciente que está com um problema muito sério com a filhinha dela de 3 anos. E ela e o marido acham bonitinho a garota acordar e não dormir mais, não desligar, não respeitar e olhar para a mãe com cara de afronta. Não é bonitinho. É uma coisa muito séria. Às vezes, com a menininha lá com 2, 3 aninhos, você vai falar, ai, que bonitinho, como ela é geniosa. Coloca essa criança com 5, 6, com 8, 10. Coloca essa criança crescendo com 20, não respeitando regras e não suportando. Não é bonitinho, é sério. Coloca essa criança adulta dentro de um trabalho onde não consegue fazer só o que gosta e leva uma frustração do chefe. Sai, não suporta. Né? Em que o chefe vai falar assim, pega um café para mim, e ela vai achar que ela está sendo abusada. Então, assim, as coisas estão muito delicadas, né? Eu acho que talvez seja questão de pode, não pode, deve, não deve, que não tem sido colocada na relação de pais e filhos, entendeu? Então, porque esses pais vêm de uma geração que eles querem se fazer diferente dos pais. E aí, o que acontece? A hora que eles ficam muito irritados, eles agem exatamente como os pais agiam com eles. E aí eles se tornam ambivalentes, percebe? Olha a ambivalência. Eu dou tudo pro meu filho, olha que bonitinho, ai, ela é tão geniosa, eu dou tudo. Aí a hora que eu tô com a tampa, eu perco a paciência e eu grito. Então, essa criança começa assim, uai, por que hoje eu posso e de repente a mamãe fica brava? Ela está construindo um apego ambivalente e inseguro. Acabei de dar um exemplo aqui de como funciona a formação da identidade dessa personalidade afetiva. A gente pode fazer, então, um link de apego com essas novas formas de se relacionar. Podemos. Já fui falando. Podemos. Eu só queria propor que os novas, se a gente colocasse em aspas, novas formas de amar. Por quê? As formas são as mesmas. As formas são as mesmas. Nós que estamos em formatos diferentes, nas mesmas formas. Eu acho que os formatos são os mesmos. O que acontece é que as pessoas estão podendo ir e vir mais cedo, sem tantos nãos. Então, se eu quero morar com meu namorado, eu vou morar com meu namorado. Eu tenho tido pais de adultos que falam assim, não, ó, cansei. Dá muito trabalho ter ela em casa. Eu aluguei um apartamento para ela na mesma cidade. Entende? Então, assim, esses pais de jovens de 20, 25 anos também não estão aguentando esses jovens de 20, 25 anos. Porém, os jovens de 20, 25 anos, de 20 anos atrás, que hoje tem 40, eles não queriam ficar na casa dos pais. Eles já estavam querendo cuidar da própria vida.
Então tem uma mudança aí de padrão. Tem uma mudança de que foi ficando, de que tá tudo bem, de que vamos aceitar como é. Se esses filhos são mais frágeis, esses pais têm medo de pôr limite e ele deu um surto. Então, os filhos começam a dizer assim, a culpa é sua. Olha o que você fez comigo. Né? E está no lugar dele de adolescente, de enfiar o dedão na cara do pai? Tá. Só que qual que é a diferença? Oh, meu Deus. Qual a diferença? Que quando se fazia isso há 20, 30 anos atrás, o pai e a mãe falavam, vai para o seu quarto agora. E a criança ia, né? Mesmo que internamente ele se sentisse culpado, mas ele não mostrava. O que acontece agora? Eu sou culpada por meu filho estar assim. Então eu tenho que dar tudo para ele. E aí as formas de se relacionar elas vão ficando mais frágeis. Né? Então as formas eu acho que são as mesmas. Talvez as pessoas estejam trazendo e apresentando uma fragilidade que sempre teve, mas não mostravam. Né? O que eu sei é que, na verdade, todos querem a mesma coisa, que é poder estar na companhia de alguém. Né? Estar numa relação bacana na companhia de alguém é muito mais gostoso e seguro do que estar sozinho. Né? E as pessoas querem as mesmas coisas, mesmo pacientes que se encontram pelo aplicativo, né? E a relação dura 2 dias, 2 horas. Essa pessoa está querendo. E o cara que está no aplicativo também está querendo. Então, o que está acontecendo nessa comunicação que a coisa não está rolando, né? Eu acho, a leitura que eu faço é que as pessoas têm tido muito medo de estar junto e confiar. E ceder. E não vai ser só do meu jeito. E bancar. E bancar. Bancar. Né? Porque, ó, se você pegar, né, por exemplo, hoje cada um tem seu smartphone, cada um tem a sua televisão. Hoje o smartphone é a própria televisão, né? Então, cada um fica num ambiente no quarto. E se você for olhar, a hora que você sai num barzinho, num restaurante, num clube, as famílias não conversam. Ai, Cláudia, mas conversava antes? Não tinha uma TV portátil na tua frente o tempo todo. Então, essa aceleração, essa entrega, né, do conteúdo muito rápido, o celular na mão, a internet, o botão que se aperta, isto não vai recuar, isso não vai mudar, tá? Então, quem está aqui ouvindo tem que se perguntar assim: como que eu estou com isto? Tô bem. Mas as relações são bacanas, eu estou num relacionamento bacana. Eu me identifiquei um pouco com a que a Cláudia falou do perfil evitativo, talvez um ambivalente, mas eu estou numa relação bacana. Ótimo, perfeito. Puta, minha vida tá um horror. Tudo isso que você está falando faz muito sentido. Então a questão é, o que eu vou fazer com isso a partir de agora? Porque a partir de agora eu tenho uma informação. O que eu vou fazer com isso a partir de agora? E vou dizer, qualquer mudança implica em suor, em regaçar a manga. Não adianta você fechar o olho e falar, agora está pronto. Depois de tudo que eu ouvi, agora eu vou encontrar uma relação bacana. Não. Vai ter que ter mudança interna. É 1% inspiração e 99% transpiração, né? Mas é isso. Assim, ó, tem até um vídeo no meu canal do YouTube que é alguma coisa assim, se é bem feito, teve esforço, se é bem feito, demandou energia, alguma coisa assim, porque é. E relacionamento também. Gente, pra coisa fluir, você tem que ter energia. Mesma coisa, algumas pessoas falam assim pra mim, eu quero ter filhos. Tá, em que lugar da tua vida cabe um filho?
Ah, eu quero ter um relacionamento. Tá, em que lugar da tua vida cabe um relacionamento? Porque para um relacionamento ser bacana, tem que ter tempo. O parceiro ou com a parceira. Ou você só quer uma aliança no dedo e tá de mãozinha dada, como se fossem dois robozinhos andando assim, ó. E sentado numa mesa para um jantar em que não tem o que conversar e estão os dois aqui no celular. Então, o que você quer? Estava falando, teve tudo a ver com aquele filósofo, né, o Bauman, sociólogo e filósofo polonês, o Bauman. E ele fala de amor líquido, né, das relações líquidas. As pessoas não têm mais responsabilidade afetiva, as pessoas, por essa conexão fácil, né, com o Instagram, com os aplicativos de relacionamento, né, você tem muito fácil, você acaba não se conectando na verdadeira sentido da palavra conectar, não nessa de conectar virtualmente, que é o que a gente faz, né, mas realmente de se conectar. E ontem eu postei um vídeo, né, para a chamada da live, falando que nos consultórios tem aparecido mais homens mais de 40 mais que não se casam, que nunca se casaram, não é que estão separados, né? Que não se casaram, que continuam morando com os pais, né? Esses pais, né? Querendo netos, esse filho não dá porque continua um adolescente dentro de casa, né? E aí uma amiga minha, depois que eu postei esse vídeo, ela me mandou um direct no Instagram dizendo assim: o Flávio, eu não sei o que eu faço, né? Eu já baixei minha régua, eu, eu já não tô mais querendo encontrar um homem bonito e sarado e com dinheiro. Eu quero só encontrar um cara legal para me relacionar. Mas eu já baixei minha régua e não acontece. E o que me chamou a atenção é que ela me disse que ela estava se relacionando e que depois de uns 3, 4 meses de relacionamento, o cara simplesmente terminou com ela através do WhatsApp, né? E ela me disse, ela falou assim, Flávio, fala disso na live, né? Por que essas relações estão tão frágeis, da mesma forma que começa tão intenso, elas perdem essa intensidade? É como se parece que não está nem respeitando aquele estudo científico que já fizeram da paixão, que é 2 anos, sabe? Agora é um match, tá apaixonado, depois tem tantas outras pessoas para dar match, e você vai se apaixonar. E as relações não vão se perpetuando, né? Não se constrói. Não tem aquele 99 de transpiração, né? Ó, não sei se a sua amiga vai gostar do que eu vou falar. Por que algumas pessoas namoram e outras não? Por que algumas encontram pessoas bacanas nos aplicativos e outras não? Por que eu fico numa relação em que um cara não termina comigo pelo WhatsApp e outros terminam? Porque no mundo é igual a gôndola do supermercado do Pão de Açúcar, né? Tem tudo. Tem tudo. Qual é o imã? Pá. Qual é o imã? Tá. Que eu atraio, que eu conecto. E não baixo a régua. Não baixo a régua. Na verdade, eu sugeriria que você olhasse os critérios da régua. Entende? Qual é o critério da régua? Porque assim, este homem não quer mais pagar todas as contas. E algumas mulheres acreditam que o homem tem que pagar todas as contas. Então, lembra que eu falei que a gente tem que olhar com tudo de uma maneira dinâmica, de uma maneira que as coisas estão acontecendo o tempo todo? A gente não pode olhar de uma maneira estática. Tá? Então, por que algumas pessoas rolam e outras não rolam? E vou trazer um dado de pesquisa de consultório, né? Eu tenho pacientes, mulheres bonitas, que ganham bem e que não
conseguem se relacionar. Em algum momento, chavinha vira e aparece a pessoa. Cláudia, o que aconteceu que a chavinha virou? Cara, essa mulher ficou na terapia um tempão trabalhando as questões afetivas dela, para deixar o homem inteiro chegar. Entende? Para deixar o homem, vou chamar de normal, no sentido de aquele que liga no dia seguinte, aquele que responde a mensagem, chegar. Porque se não tem espaço interno, não vai chegar. Nem a mulher, nem o homem. Não vai chegar. Ah, mas isso que você descreveu, né? Do match, da hora, da relação líquida, de terminar pelo WhatsApp, tudo isso tem acontecido, tá? E eu acho que numa frequência, assim, absurda de horrorosa. Acho que as pessoas não têm se importado mesmo. Que é aquilo, se a gente pegar, que é esse adulto de hoje foi educado num lugar de que tudo pode, tá? De assim, olha, o que você tá fazendo é feio. Ah, eu não posso falar pro meu filho o que ele tá fazendo é feio. Não. Ai, que bonitinho, ser atrevida, entendeu? Então, a gente tem que juntar as pecinhas do quebra-cabeça. Então, se isso está acontecendo comigo, nos aplicativos, com esta frequência, como que eu sou? Ah, mas você está falando que a culpa é minha? Não, não estou falando que a culpa é tua. Estou falando que você deve ter características que atrai perfil desses parceiros. Mesma coisa para o homem, o perfil da parceira. Agora, tem uma coisa que difere muito de gênero, né? De homem e de mulher. Não estou nem falando de relações homoafetivas, mas eu acho que a relação homoafetiva passa por aí também com 2 homens e 2 mulheres. O homem não quer casar. O homem não quer casar. O homem só vai casar a hora que ele não tiver outra escolha. Entendeu? O homem não vai. Ah, então tá, amor, vamos casar? Não. Quem quer isso é a mulher. E a mulher quer isso mais pela fantasia e pelo ideal de um casamento. A hora que ela chega nesse casamento, ela descobre que não é tão bonito daquele jeito. Porque toda relação, a capacidade de você se relacionar com alguém, tolerar, aguentar, se posicionar é um desafio para todo mundo. Numa relação em que você vai passar mais tempo com essa pessoa do que com qualquer outra pessoa. Se for uma relação que o casal fica junto. Tá? Porque às vezes você está casado, mas cada um faz coisas muito separadas, só se vê algumas horas à noite ou algumas horas no final de semana. Então, não tem conflito. Aí, a hora que tem filho, que tem que decidir sobre uma pessoa, começa a aparecer as diferenças. Por quê? Porque eram aquele casal que de mãozinha dada, de aliança, paralelo. Tá? Então, enquanto eu tô falando isso, que tipo de casal você é? Quando você namora, quando você namora e quando você tá casado, como que você funciona? Então, tudo que eu sempre trago aqui são reflexões, não tem um quadradinho. Aí faz isso, faz aquilo outro. O que eu sei é que conforme as coisas estão mais claras para quem está ali, melhor vão ser as suas escolhas. Seja ficar com alguém ou não ficar com alguém. Então, quando falou do cara, né, de 40 anos, que você publicou, que não quer sair de casa, ele não quer mesmo. Não quer. Não dá para substituir a mãe, né? E outra, se você encontra este homem que quer outra mãe, você veste esse papel, fudeu. Porque aí você vai lá na relação de apego, ambivalente, desorganizada, evitativa, ao invés da segura. Segura eu sou adulta, eu cuido de mim, eu sou responsável por mim, eu sou adulta, eu cuido de mim, eu sou responsável por mim. Nós estamos juntos nos agregando. Isso é uma relação segura. Isso é uma relação saudável de adultos.
Então tem tudo isso. Eu sei que as minhas respostas não foram nenhuma, como fala? Nenhuma de protocolo, sabe? Faz isso, aperta tal botão que vai dar tal resposta. Mas eu acho que a resposta vem de você. E é Como, isso, né? como você funciona, o que você quer para a tua vida, qual é o perfil. Ah, eu estava falando da questão de gênero, né? O homem ele tem muita clareza. Eu tenho alguns pacientes homens que falam assim, Mai, eu passei a noite com ela é uma mulher bacana. Você acha que eu vou, sei lá, transar com ela e mandar ela embora? Não. Vamos dormir junto, fica aqui no colinho, vamos tomar um café. Mas não quer dizer que eu quero nada sério com ela. Só fui agradável para completar a noite, né? Da noite Ué, do café. por quê? Porque essa pessoa, essa mulher, merece isso, porque ela é uma mulher bacana. Mas eu não quero me relacionar, certo? A mulher, quando ela encontra isso, ela cria na cabeça dela que aquilo é um príncipe. Não, é um cara bacana. Não é um cara escroto. Mas não quer dizer que vocês têm uma conexão para vocês continuarem se vendo. Eu acho que isto hoje está muito presente nas relações atuais. E a mulher, ela faz uma bagunça nisto. Mesma coisa, o cara vira e fala assim, ó, eu não quero me relacionar sério com ninguém. Ele tá falando a verdade, ele tá falando a verdade. A mulher, ela fala assim, ai, não, Comigo vai ser diferente. Gente, não vai. Então, volta lá no teu checklist. Como que você se relaciona? Entendeu? E aí, se você dá sequência ou não. Ah, Cláudia, mas de repente o cara falou, não quero me relacionar e começa a rolar. Pode acontecer? Pode. E se vai acontecendo, e tá gostoso, você vai tomando decisões a partir do momento do que vai acontecendo. E aí, as tuas decisões faz com que esse cara vai tomando outras decisões. E de repente o acordo muda. Só que não adianta você criar um acordo na tua cabeça e o vínculo e a relação tá falando outra coisa. Então, por isso a questão, né? Qual que é a tua parte envolvida? Essa paciente que ficou muito tempo sozinha, agora está com uma pessoa, ela assim, não, eu quero que ele me ligue. Ai, mas olha, eu odeio falar no telefone. Mas eu quero que ele me ligue. Ah, peraí. Qual é o teu espaço para atender um telefonema desse cara? E as pessoas captam, né? As pessoas percebem o quanto você tá e o quanto você não tá. Não adianta você falar que quer e não tem espaço. Eu acho que tem a ver um pouco com isso. Olha, eu vou falar para minha amiga do 40 mais que os cupidos devem estar de férias, indeterminados. Não estão dando flechadas por aí. Não, 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 não. Se você falar isso para ela, você vai romantizar uma questão que está acontecendo. Né? Na verdade, você vai dizer para ela o que ela acha que está acontecendo, para ela começar a refletir. E que estar com alguém por estar com alguém não vai resolver o que ela está sentindo. E que as minhas pesquisas de consultório dizem que quando você começa a ficar bem aqui, a coisa flui. Gente, flui para você começar uma academia, flui para você ir bem no trabalho, flui para você encontrar uma pessoa bacana, flui para você engravidar, flui. Então, quando não está fluindo, o que está acontecendo? E outra coisa também que a gente não falou disso, mas às vezes aparecem pessoas bacanas na vida de outras pessoas e essas pessoas, ó, foge, foge. Sabe por que foge? Porque se relacionado a trabalho.
Mas fala que quer se relacionar, mas se relacionar a trabalho. Então, me ajuda a entender essa tua fala ambivalente. Temos a live com essa fala ambivalente, então, né? O É. que faz? Quero ou não quero? Pago o preço? Talvez aí a gente possa começar a falar de uma outra coisa que eu tenho trabalhado muito, né? Que são as partes internas, né? Tem uma parte que quer, uma parte que não quer, uma parte que paga o preço, outra parte que não paga o preço, né? E aí começa um brigueiro interno. É isso, a hora que você vai para o processo terapêutico e você começa a cuidar dessas coisas, os caminhos fluem, os caminhos começam a abrir. Que seja, inclusive, para você se separar de uma relação abusiva.